A paz de Deus, de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Vamos começar mais um estudo da Palavra de Deus, livro de Números, capítulo 30. Neste capítulo vamos aprender sobre o voto do homem e o voto da mulher, e como é importante o cristão manifestar a sua opinião. A gente não pode ser pessoas omissas, amém? E também vamos aprender sobre como é importante o casal estar em comunhão com Deus e em comunhão um com o outro, tomar decisões juntos, né? Então é um capítulo muito interessante para os casais. Então vamos começar esse estudo com a ajuda de Deus e guia do seu bom Espírito, em nome do Senhor Jesus. Números 30. A lei acerca dos votos das mulheres. E falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. Então nós já vimos em alguns capítulos anteriores que quando a liderança erra, ela tem um peso maior, porque é responsabilidade deles transmitir a palavra de Deus, né? Aqui Moisés juntou os 12 cabeças e está ensinando a lei a respeito dos votos para eles, né? E eles tinham uma responsabilidade de ensinar as suas famílias, ensinar as suas tribos, né? Então, se o líder não ouviu direito a lei, não prestou atenção na palavra e não ensinou corretamente, ele vai ser responsabilizado, amém? Então, muita atenção quando você for buscar a Deus na igreja. Escuta a palavra com atenção, não fica pensando em outras coisas, desliga o celular, presta atenção no que o Senhor está te ensinando através dos seus servos do ministério, para que você possa colocar em prática, amém? E tudo que você colocar em prática vai ser de grande importância para a tua vida, amém? E ensina, não guarda para você, tá bom? Nós devemos dividir o conhecimento que Deus nos dá, tá certo? Então, escutem a palavra de Deus com atenção e ensinem corretamente, exatamente como foi transmitido, tá bom? Quando um homem fizer o voto ao Senhor, ou fizer juramento ligando a sua alma com a obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo o que saiu da sua boca fará. Então aqui o voto ele tem um peso maior para o homem, amém? O homem tem uma responsabilidade maior. Então o homem é o cabeça da casa, Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Então o homem, quando ele faz um voto, a responsabilidade dele era muito grande, porque tudo que ele falasse, todo voto que ele fizesse com o Senhor, tudo que ele fizesse um acordo através de oração, ou de voto, ou de jejum, ele tinha que cumprir, porque senão ele seria responsabilizado, amém? Porque aqui ele estava ligando a sua alma. Aqui na terra, quando um homem faz um acordo com um outro homem, faz um contrato de negócio, se ele não cumpre, o máximo que ele pode perder é a sua honra, né? Ele pode levar uma multa, ele pode até perder a sua liberdade e ir para a prisão. Só que quando a gente faz um voto com o Senhor, um acordo com o Senhor, a gente tem que cumprir, porque a gente está ligando a nossa alma. E está escrito na palavra de Deus, né? O homem pode, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Não tem nada mais valioso que a sua alma. Então, se você não consegue cumprir o voto, é melhor você não votar, porque você está ligando a sua alma nesse voto, e a alma é um bem muito precioso, você não pode sujar esse bem tão precioso que Deus soprou, quando Ele criou o ser humano, Ele soprou o Espírito Santo nas nossas narinas, né? Santo Jesus Cristo, Rei da Glória, a nossa alma, a nossa essência, então não sujem aquilo que é santo, tá bom? Então, Deus criou a nossa alma, não contaminem ela com um voto que você não possa pagar, amém? Também, quando uma mulher fizer o voto ao Senhor e com obrigação se ligar em casa de seu pai na sua mocidade, e seu pai ouvir o seu voto e a sua obrigação com que ligou a sua alma, e seu pai se calar para com ela, todos os seus votos serão válidos, e toda obrigação com que ligou a sua alma será valiosa. Então aqui a mulher, antes de se casar, quando ela está debaixo da autoridade dos seus pais, quando ela toma uma decisão, ela faz um voto com o Senhor. Ah, Senhor, se o Senhor me der essa causa, eu vou dar 10 cestas básicas. Aí o pai ouviu esse voto, e ele não tem condição de comprar 10 cestas básicas, né? Então a obrigação dele é chegar para a filha dele e falar: filha, olha, o papai não tem condição de comprar 10 cestas básicas, faz um outro voto que você possa cumprir. Agora, se ele ficasse quieto, se ele se omitisse e a sua filha fizesse esse voto e Deus cumprisse o voto, o pai seria responsabilizado. Aí o pai tinha que dar um jeito de dar essas 10 cestas básicas, amém? Vocês estão entendendo? Então é assim que funciona. O homem sempre vai ter a responsabilidade de cuidar da sua casa. Então aqui, quando a mulher fazia o voto na casa de seu pai, era o pai que era o responsável. Então ele tinha que observar e escutar o que a sua filha combinasse com o Senhor, porque se ela não conseguisse cumprir, ele seria responsabilizado.
Isso é fácil de entender, é como se fosse os seus filhos. Ele é de menor e ele faz uma barbaridade lá, pega o carro sem autorização e atropela alguém. Quem que é responsabilizado? Ele é menor, ele não vai preso. É o pai que vai ser responsabilizado. Ele que vai ter que pagar multa, indenização e perigoso até ser preso. Amém? Então, para vocês terem um entendimento, funciona da mesma forma. O pai tem responsabilidade sobre seus filhos e o marido tem responsabilidade sobre a sua mulher. É assim que funciona no mundo espiritual também. Amém? Mas se seu pai se opuser no dia em que tal ouvir todos os seus votos e as suas obrigações com que tiver ligado a sua alma, não serão válidos, mas o Senhor lhe perdoará, porquanto seu pai lhes vedou. Agora, se o pai ouvisse o voto da sua filha e que não tivesse condição de cumprir, e ele proibisse, né, falar, olha, eu não estou de acordo com esse teu voto, porque eu não tenho condição de cumprir isso daí. Então, e se a filha fizesse mesmo assim, desautorizando seu pai, ele não seria responsabilizado. Deus perdoaria o pai da criança. Agora, se a menina fizesse o voto, não cumprisse, o pai tinha ouvido, mas ficasse quieto, aí o pai seria responsabilizado. Então funciona dessa forma, tá? Então Deus não gosta que você se omita, expresse a sua opinião, tá bom? Isso funciona entre pais e filhos. Se está vendo seu filho fazendo coisa errada, você tem que expressar sua opinião na hora, tá certo? Você está vendo que seu filho está andando com mais companhias e você alertou ele, olha filho, não anda com essas pessoas, eles são do crime, eles não são boas companhias para você, né? E o seu filho acaba sendo preso junto com eles. Se você avisou, você não é responsabilizado por Deus, tá bom? Mas se você foi conivente, se você se omitiu, se você não falou nada e acontece uma coisa ruim com seu filho, você é responsabilizado também, tá bom? No mundo espiritual funciona dessa forma, tá certo? Agora a gente vai ver como é que funciona no caso da esposa, o voto da esposa. E se ela tiver marido e for obrigada a alguns votos ou dito e refletido dos seus lábios com que tiver ligado a sua alma, e seu marido o ouvir e se calar para com ela no dia em que o ouvir, os seus votos serão válidos e as suas obrigações com que ligou a sua alma serão valiosos. Então, se o marido ouviu a esposa fazer um voto com o Senhor e ele não falou nada, então ele está de acordo. Então, tudo que ela combinou com Deus, ele vai ter que ajudar a esposa dele a cumprir, porque se ela não cumprir, ele que vai ser responsabilizado. Amém? Mas se o seu marido lhe vedar no dia em que o ouvir e anular o seu voto, aqui estava obrigada, como também a declaração dos seus lábios, com que ligou a sua alma, o Senhor lhe perdoará. Agora, se ele ouviu o voto da esposa, mas ele não concordou, ele sabe que ela não tem condição de cumprir aquilo ali, ele tem que vedar. Ele fala, olha, não estou de acordo com isso daqui. Aí, se ela não cumprir, o marido está livre da culpa. Mas se ele ouviu e não falou nada, se ela não cumprir, ele vai ser responsabilizado. Agora, aqui no caso da viúva, no tocante ao voto da viúva ou da repudiada, tudo com que ligar a sua alma sobre ela será válido. Olha só como é importante a mulher estar casada, né? Porque a função do homem é proteger a sua esposa, tá certo? Até no mundo espiritual, até na parte do voto. Caso a esposa não cumpra algo que ela combinou com Deus, é o marido que é responsabilizado. Mas no caso da viúva ou da repudiada que se separou, por ela não ter a proteção do marido, tudo que ela fala tem o mesmo peso de um homem e ela vai ser cobrada exatamente como um homem, entendeu? Porque ela não tem quem a proteja, tá certo? Então, Deus quer fazer essa analogia porque simboliza muito a volta de Jesus Cristo, né? A igreja é a noiva, é a mulher e ela precisa da proteção do seu marido, que é Jesus Cristo, né? Então, a igreja precisa buscar o seu marido, precisa buscar a proteção do seu marido. Então, é muito bonito essa parte aqui, né? Então, os casais, eles devem estar em comunhão, e prestar muita atenção no que o outro combina com o Senhor. E até mesmo as decisões aqui na terra devem ser feitas em oração. Pega a sua esposa, se vocês estão com dúvidas sobre algum assunto, dobra o joelho de vocês no chão, faz uma oração e busca a palavra de Deus na igreja, ou peça para Deus, ele vai te dar uma confirmação, ele vai te dar uma paz, ou ele vai te dar um sonho, ele vai te dar um sinal que ele está com você nessa decisão, amém? Então é muito importante os dois estarem em comunhão juntos, amém? Isso várias vezes eu com minha esposa
tanto coisas que nós concordávamos, que nós orávamos para pedir para Deus ajudar, ou como coisas que nós não concordávamos e nós orava com o joelho no chão, ia buscando a palavra, Deus revelava na palavra para nós e mostrava qual que era o caminho que era para a gente seguir. É muito importante a oração, tá bom? Essa é o guia do crente, é a oração. A gente precisa buscar o nosso Senhor, Ele vai ajudar em todas as nossas dúvidas e decisões, tá bom? Porém, se fez voto na casa do seu marido, ou ligou a sua alma com obrigação de juramento, e o seu marido ouviu e se calou para com ela, e ele não vedou, todos os seus votos serão válidos, e toda a obrigação com que ligou a sua alma será valiosa. Então, se a viúva ou a divorciada, né, fez um voto ao Senhor, e o seu marido ouviu, mas não falou nada, e ele veio a falecer, ou depois aconteceu o divórcio, ela tem que cumprir esse voto que ela fez com o Senhor. Mas caso contrário, se ele tivesse não tivesse concordado com o que elas votaram, elas estariam livres do seu voto. Porém, se seu marido lhes anulou no dia em que os ouviu, tudo quanto saiu dos seus lábios, que dos seus votos, quer da obrigação da sua alma, não será válido. Seu marido lhes anulou, e o Senhor lhe perdoará. Todo voto e todo juramento de obrigação para humilhar a alma, seu marido ou confirmará ou anulará. Porém, se seu marido de dia em dia se calar inteiramente para com ela, então confirmará todos os seus votos e todas as suas obrigações que estiveram sobre ela. Confirmado lhes tem, porquanto se calou para com ela no dia em que se ouviu. É que nem aquele ditado, né? Quem cala consente. Então, se você está vendo a sua esposa, ou se você esposa está vendo seu marido andando por caminhos que não agradam ao Senhor, e você se cala, você não se opõe a isso, você está sendo conivente. E isso, você depois não vai poder reclamar, tá bom? Porque você não se manifestou, você tem que se manifestar, amém? Está vendo a sua esposa, está vendo seu marido, ou está vendo seus filhos andarem fora dos caminhos do Senhor, manifesta a palavra de Deus na vida deles, para que a culpa não caia sobre você, tá certo? Planta a semente da palavra dentro dos corações e confia no Senhor, e eles vão voltar a andar nos caminhos do Senhor, amém? Porém, se de todos os anular depois que os ouviu, então ele levará a iniquidade dela. Estes são os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés entre o marido e a sua mulher, entre o pai e a sua filha, na sua mocidade, em casa de seu pai. Então aqui acabou o capítulo 30. Agora eu vou ler alguns versículos para confirmar sobre como a importância do voto e como é importante a hierarquia dentro da família e a comunhão, tá certo? Para vocês entenderem como funciona, tá certo? Aqui, ó, Eclesiastes capítulo 5, verso 5. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Então, se você não tem condição de pagar o seu voto, é melhor não votar, porque está valendo a sua alma, tá certo? Vamos tomar cuidado com isso. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 5. Não se privem um ao outro, a não ser talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois, retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês, por não terem domínio próprio. Então aqui tinha pessoas lá na época do apóstolo Paulo que faziam um voto de não ter relação um com o outro, né? O casal, eles faziam um voto: Senhor, nós queremos ter uma experiência com o Senhor, ou queremos um emprego, precisamos de qualquer coisa que você precisa e você quer fazer um voto com o Senhor. Eles tomavam essa atitude de fazer um voto de castidade, né? Aí o apóstolo Paulo orienta eles: se vocês fizerem esse voto, os dois têm que estar de acordo. E não façam por muito tempo, para que vocês não sejam tentados pelo diabo, né? Então, quem quiser fazer esse tipo de voto, toma cuidado, tá bom? Os dois têm que estar em concordância e não façam por muito tempo, porque a carne é fraca, né? Então vamos vigiar, né? Efésios capítulo 5, verso 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra,
Então aqui nós vimos que a mulher, ela deve se sujeitar ao seu marido da mesma forma que a igreja tem que se sujeitar a Cristo, amém? É uma simbologia e nós precisamos entender isso, tá certo? Porque se a mulher não consegue se sujeitar ao seu marido que ela vê, como que ela vai se sujeitar a um Senhor, a um Deus que ela não vê, né? Então é experiência. Da mesma forma, quando nós devemos respeitar nossos pais. Se você não consegue honrar seu pai, se sujeitar à vontade do seu pai e da sua mãe, que você consegue ver, como que você vai se sujeitar a Cristo Jesus que você não vê? Então é nesse sentido que essa palavra é dita, né? Não é para que o homem tem que mandar na mulher e fazer tudo, e ela tem que fazer tudo que ele quer. Não, porque o homem tem que amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, a ponto de dar até a sua própria vida por ela, né? Então tem que ter esse equilíbrio. E como aqui está falando de voto, o casamento é um voto que nós fazemos diante do Senhor. Nós fazemos um voto de honrar a esposa, de ser fiel a ela, a esposa ser fiel ao marido, na saúde, na doença, na pobreza, né? E muitos casais não estão cumprindo esse voto. E muitos casais, por não cumprir esse voto, por não darem valor à palavra que sai da boca deles, o casamento fracassa. Então, mesmo que a situação estiver ruim, lembra do voto que você fez com Deus. Se você ligou sua alma com um voto, Santo Jesus Cristo, Rei da Glória, o casamento é coisa séria. Eu estava vendo na internet esses dias um casal que na hora que o juiz do cartório perguntou para a moça se ela queria se casar com ele, ela disse não. Ele acabou com o casamento na hora. A menina estava brincando. Isso é hora de brincar? É coisa séria. É um voto que está fazendo diante do Senhor, como nós estamos lendo aqui nesse capítulo 30. Então as pessoas, hoje em dia, a palavra não vale mais nada. Eles brincam com coisa séria. A palavra de Deus, ela não volta atrás, e Deus quer que a nossa palavra também não volte. Ele dá muito valor à palavra que está da nossa boca. Nós somos representantes de Cristo na terra. A nossa palavra é valiosa. Então não brinquem com coisas sérias. Casamento é uma coisa mais séria que existe na terra. É para sempre. É um voto que você está fazendo com o Senhor. Você está ligando a sua alma à sua esposa está ligando a sua alma ao seu marido, e os dois estão ligando as suas almas ao Senhor. Estão fazendo um voto de compromisso um para com o outro, e os dois para com Cristo Jesus. Santo é Deus vivo, aleluia. Então não brinquem com coisa séria. Tá difícil o teu casamento? Casamento é difícil, não é fácil para ninguém. Santo é Jesus Cristo. Mas lembra que você fez um voto, cumpra seu voto. Lembra do seu marido, do voto que ele fez. Chama ele para assistir esse vídeo junto com você, e orem juntos para que vocês possam cumprir esses votos, amém? Porque a alma de vocês está ligada um com o outro. Vocês precisam um do outro, e os dois precisam de Cristo Jesus, amém? Aqui para encerrar, Mateus capítulo 12, verso 36 e 37. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, e por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras será condenado. Então tudo aquilo que sai da tua boca tem que ser palavras boas, palavra de benção, e você tem que fazer o possível, o máximo possível para cumprir tudo aquilo que sai da tua boca, amém? E principalmente os seus votos. Então essa palavra para nós hoje. Deus abençoe a vida de todos vocês, Deus abençoe a vida dos casais. Santo é Jesus Cristo. Ora a Deus por mim e pela minha família. Deus seja sempre eternamente louvado, em nome do Senhor Jesus Cristo.